Vícios. Como abandonar e por quê? Bom, o fato é que na história da humanidade, vamos entender que isso é mais comum do que qualquer outra coisa. E é muito estranho, porque lutamos contra algo que está dentro da gente. E o fato é que esses problemas acabam sendo inimigos enormes de nós mesmos. E nós mesmos criamos. Alguns estudos indicam que estamos sempre em busca de algo para suprir algum tipo de necessidade, para atender algum tipo de necessidade. E acredito que isso esteja realmente dentro do esperado para com relação a essas ações e comportamentos que, a princípio, acabam sendo uma dependência física, seja qual for. Estamos falando de qualquer tipo de substância. Você pode pensar também não só em substância, mas em algumas ações e alguns comportamentos. Mas vamos começar aí falando de algumas algumas substâncias. Você começa com experimentando alguma bebida que contenha álcool e de forma gradual você vai repetindo o uso e vai aumentando a quantidade. A partir de então, com o decorrer de um período considerável de acordo com os impactos e efeito de tal substância sobre o seu corpo, levando em consideração que o seu corpo, você é diferente de outras pessoas, você pode ser impactado mais rápido ou não, causando uma dependência não só mais física, porque física é uma necessidade que você tem, mas ela tem uma possibilidade de controle muito maior, uma necessidade física, né? Agora, isso pode se tornar uma necessidade psíquica, pode também se tornar uma necessidade biológica, aonde determinadas substâncias acabam fazendo com que o seu corpo tenha sensações e acabe produzindo algumas substâncias que são favoráveis a essas sensações, que geralmente geram prazer. Mas o fato é que, seja substâncias lícitas ou ilícitas, seja o álcool, o cigarro, qualquer tipo de substância, você deve realmente começar a entender que isso está causando muito prejuízo para a sua saúde. E o detalhe é que o problema, ele nunca é resolvido. Aquela necessidade que você tem de suprir alguma coisa, de compensar alguma coisa, através disso, é momentânea. E a partir do momento que o efeito passa, você ficou com os prejuízos no seu organismo, no seu bolso, no desenvolvimento, no seu futuro. Você fica com a conta inteira e o problema não está resolvido. Você continua com essa carência. E cada vez mais outros problemas em volta desse primeiro, dessa deficiência, acabam crescendo também com o uso continuado disso, porque afeta o financeiro, afeta a família, afeta todo o contexto. E daí então, você acaba tendo mais dependências. Você acaba estando sempre tentando resolver esses novos problemas que foram acumulados com os velhos problemas, entrando num looping sem fim.
É como se, na verdade, você pegasse uma bolinha bem pequenininha de neve e soltasse lá em cima da montanha de neve. Conforme ela vai descendo, ela vai rolando e vai se juntando a mais neve e vai se transformando numa bola enorme no final da montanha. Muitas vezes ela acaba fazendo uma destruição tremenda, porque o tamanho dela é imenso. E isso é exatamente o que você está fazendo com a sua vida. A partir do momento que você permite que substâncias aí acabem trazendo prejuízo para você. Então, a melhor maneira realmente de entender isso é pensar o quanto que a sua vida é maior do que essas situações e condições. E tenha certeza que talvez você não enxergue o quanto sua vida é importante porque você ainda não tenha encontrado um significado. Você não tenha encontrado o propósito da sua vida. Então, faça uma reflexão, comece a pensar, comece também a entender que você não pode permitir que pessoas aí te façam mal. As pessoas podem tentar te fazer mal, mas quem faz mal para você é você mesmo, quando você permite. Então, independente de qual seja o seu constrangimento para com relação às pessoas, seja eficiente. Cancele o vínculo se necessário. Se afaste. Busque estar bem com você, porque a partir do momento que você começar a estar bem com você mesmo, você vai começar a fazer as pazes com tudo que está à sua volta. E estar em paz é muito importante, porque é aí que você vai encontrar um ponto de equilíbrio. É aí que você começa a entender que você sempre teve a solução de todos os problemas na mão, mas ao invés de utilizar as ferramentas que você já tinha, você acabou fazendo o contrário e aumentando a quantidade de problemas através realmente do uso dessas substâncias. E estamos falando desse tipo de vício, mas você também pode ter vício com relação a algumas ações. Tem pessoas que são viciadas em estarem falando o tempo inteiro. Quem fala demais dá bom dia para os cavalos. Pode ter certeza que você está fazendo uma grande bobeira na sua vida. Você está querendo chamar a atenção a todo momento. Tem gente que, então, fala demais, tem gente que fala demais da vida dos outros, que está sempre ocupado com fofocas. E daí, então, está perdendo tempo com coisas que não estão sob o seu controle. Muitas vezes não cuidando da sua vida. Tem gente que está viciado em dormir, em não fazer nada. E eu entendo que os vícios, além de ter uma relação com o fato de tentar compensar alguma coisa que está deixando você carente de certa forma naquele aspecto, os vícios também são uma maneira de muitas vezes ocupar a mente. Então, pense comigo como que você poderia conduzir a situação levando em consideração que você é como se fosse uma máquina, você é programada para estar em movimento. E daí, muitas vezes, os vícios também são justificados por isso. Mas isso também são certos tipos de carência. Você não está gastando a energia que se deve aonde você deveria, porque você não encontrou ainda o propósito. Agora, o fato é que muitas pessoas não vão conseguir, de fato, lutar contra essa situação para que ela acabe. Mas o que você pode fazer, e com certeza isso é muito inteligente,
E antes de falar o porquê isso é muito inteligente e talvez seja muito fácil, e você escuta muito pouco, eu quero falar que só um pouquinho a respeito do porquê você deveria fazer isso. Primeiro, que você acaba preservando a sua vida e a vida das pessoas que se importam com você. Segundo, porque lá na frente você pode descobrir a sua missão e daí ser tarde. Terceiro, porque você não poderia fazer o que eu vou dizer agora, sendo que você nunca tentou. E se você nunca tentou, pode ter certeza que a partir do momento que você começar a praticar algo novo, você consegue um resultado diferente. Então, se você está querendo realmente, já identificou o problema, identifique para que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Assuma a responsabilidade. Se você bebe toda semana, você tem problema com relação à bebida. Se você fuma todos os dias, você tem problema com relação ao... Ah, mas eu só fumo uma vez por semana. Pare com isso não é necessário, está fazendo mal para você. E daqui a pouco, quando você menos esperar aí, acaba descobrindo algum problema de saúde que foi derivado desse vício. Então, a forma mais simples que você tem de lidar com essa situação, levando em consideração as suas características, talvez você tenha, junto com essas dependências, junto com essas carências, com essas necessidades, que algumas substâncias ou ações e comportamentos podem estar maquiando através de vícios, maquiando os impactos que você acaba sofrendo, você pode, ao invés de lutar contra esse inimigo que é o vício, independente do que seja, o porquê, na verdade, você não fazer uma amizade? Mas entenda, faça amizade com o vício em qual aspecto? Trocando a ação. Perceba o quanto isso pode fazer diferença. Se você está viciado em sair do seu trabalho, é um vício. Você sai do seu trabalho e você passa a consumir algum tipo de bebida em uma lanchonete, em um bar, em um quiosque, enfim. É um vício. O porquê você não faz diferente? Não começa a criar aí primeiro a rotina, da mesma forma que você fez com relação a esse vício de estar parando todos os dias nesse lugar para consumir bebida, você não cria o hábito para que esse hábito se torne um vício bom de estar praticando algum tipo de esporte. Vai jogar um futebol, fazer uma caminhada, uma corrida, ler, estudar. Então, perceba que qualquer que seja a situação com relação ao vício que você tem, essa é uma excelente alternativa. E eu até entendo que muitas pessoas vão dizer que elas não conseguem por si só. E eu digo para você que você pode conseguir qualquer coisa. Eu, por exemplo, fumei por durante mais de 15 anos. Fiz muita coisa que não deveria. E conforme o tempo foi passando, essas coisas foram me incomodando, eu fui percebendo o prejuízo e fui substituindo um vício pelo outro, levando em consideração que eu tinha certeza que eu não ia conseguir realmente acabar com isso. Então, já que eu não posso acabar, eu posso substituir, e substituindo, eu consigo ter vários resultados positivos. Da mesma forma que não substituindo, eu só tenho prejuízo. Então, o porquê, na verdade, não substituir? Eu continuo tendo, talvez, uma compulsão, eu continuo, talvez, tendo uma ansiedade. O detalhe é que quando você substitui e gasta mais energia, você acaba tendo mais controle sobre o seu corpo. O fato é que muitas pessoas têm muita energia e não têm onde gastar. É como, na verdade, como se fosse com relação à questão de, imagine,
um petzinho que você tem em casa. E ele fica ali trancado em casa, no apartamento, e ele acaba ficando angustiado, ele tem muita energia, ele só descansa, ele não consegue, na verdade, ter algum tipo de atividade que vai fazer com que ele consiga gastar. Isso causa um monte de distúrbio. Talvez o seu problema seja esse. Você está, na verdade, sem propósito e pelo fato de não ter esses propósitos, você não consegue canalizar aí a sua energia. E como não há gasto, você acaba ficando muito agitado, fazendo muita bobeira, não pensando em muita coisa, acaba interpretando as coisas da forma a qual não deveria. E se você estivesse cansado, estivesse exausto, se você estivesse se ocupando com coisas produtivas, com certeza você não teria essas sensações. Então entenda que a maior parte dos problemas surgem daquilo que está aqui dentro de você. E também entenda que se surge aí, a solução também está aí. É o modo a qual você vai pensar e interagir com esses pensamentos, transformando em ações que vão mudar aí o resultado. Espero que você tenha entendido, que você comece uma mudança na sua vida enquanto realmente há tempo e que você alcance tudo aquilo que você realmente deseja. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aí, deixar o seu comentário, a sua experiência, né? Pode auxiliar outras pessoas através desse comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!